Certamente nenhuma disciplina parece ser uma fonte de alegria no momento, mas ao invés disso, mais uma causa de tristeza. No entanto, mais tarde, ela produz um fruto pacífico de justiça e paz naqueles que foram treinados por ela. Hebreus 12:11. Se você realizar algo bom com grande esforço, o trabalho passa rapidamente, mas o bem perdura. Se você faz algo vergonhoso em busca de prazer, o prazer passa rapidamente, mas a vergonha perdura. Musônio Rufo. Imagine por um momento caminhar pelas ruas da antiga Roma, ouvindo os sábios discutirem sobre a natureza do sofrimento e da serenidade. Ao mesmo tempo, em um canto remoto da Judéia, um líder espiritual ensina às massas sobre o reino dos céus e o caminho para a paz interna. Ambos os cenários, distantes em termos de geografia e cultura, convergem em uma verdade profunda. Nossa realidade não é moldada pelo mundo ao nosso redor, mas sim pela lente através da qual a vemos. É intrigante notar as ressonâncias em seus discursos. Vamos explorar essas conexões em detalhes, mas permita-me dar um adiantamento. Sêneca refletiu, perguntando por que apontamos as feridas alheias quando estamos cheios de cicatrizes. Em contraste, mas com um tom semelhante, Jesus perguntou sobre o argueiro no olho do teu irmão, e não percebes a trave no teu. Claro que, a partir de uma perspectiva cristã, não se pode equiparar figuras estoicas com a figura de Jesus Cristo, e não é essa a nossa intenção. Figuras como Sêneca, Marco Aurélio ou Epicteto eram mortais com suas falhas, enquanto Jesus é visto por muitos como a manifestação divina na Terra. No entanto, é inegável que ambos os lados continuam inspirando e guiando as gerações atuais. Neste material, exploraremos as semelhanças que, à primeira vista, nos deixam com uma pergunta em mente: poderia Jesus ter um coração estoico? Eu te encorajo a revisitar este conteúdo várias vezes para assimilar sua mensagem profunda. As conexões entre o estoicismo e o cristianismo são verdadeiramente reveladoras. À medida que as palavras de Jesus e Sêneca ressoam em nossas mentes, um sentimento de familiaridade nos aborda. Embora seus ensinamentos tenham surgido de culturas distintas e tradições aparentemente divergentes, ambas compartilham raízes em uma verdade universal. A percepção interna tem o poder de transformar nossa experiência externa. Agora, sem mais delongas, vamos ao vídeo. E como de costume, não seja fraco, permaneça até o fim. Antes de nos aprofundarmos na vida e nos ensinamentos de Jesus, vamos explorar o nascimento e desenvolvimento da filosofia. Paralelamente, nas movimentadas ruas de Atenas, berço da filosofia ocidental, no século 300 a.C., surge o estoicismo pelas mãos de Zenão, influenciado pelos ensinamentos de Sócrates e dos cínicos. Os estoicos, liderados inicialmente por Zenão e depois por luminárias como Sêneca, Marco Aurélio e Epicteto, sustentavam que a verdadeira felicidade não se encontra em riquezas ou reconhecimento, mas sim na virtude e sabedoria. Para eles, a vida não é sobre o que nos acontece, mas sim como respondemos a isso. Enquanto o mundo externo é volátil e incontrolável, nosso mundo interno, nossos pensamentos e ações, estão sob nosso domínio. Aqui reside a essência de sua filosofia: viver de acordo com a natureza, aceitar o que vem e encontrar a paz interna através do autocontrole e da virtude. Um dos imperadores mais admirados da Roma antiga, Marco Aurélio, um estoico, escreveu: a vida é curta e a natureza da existência é efêmera. Viva como se estivesse em uma montanha. Da mesma forma que Jesus ensinou a seus seguidores a não acumularem tesouros na terra, Marco Aurélio lembra da natureza transitória da vida e a importância de viver com propósito e significado. Com essas profundas reflexões sobre vida, morte e virtude, é inevitável questionar como esses ensinamentos estoicos se alinham com os de Jesus. Será que o filho de um carpinteiro no distante canto da Judéia estava familiarizado com esses pensamentos? Ou será possível que, de maneira independente, ele tenha chegado a conclusões similares sobre a natureza humana e o propósito da vida?
Enquanto mantemos essas perguntas em mente, vamos viajar agora para a Judéia e explorar a vida e os ensinamentos do próprio Jesus. Vamos conhecer como esse líder espiritual que transformou o curso da história abordou temas como riqueza, vida e verdade. No coração do Império Romano, em uma região marginalizada chamada Judéia, nasce Jesus de Nazaré por volta do ano 4 a.C., filho de Maria e José. Ele cresce em um mundo dominado por forças políticas e religiosas. Apesar de ser uma figura revolucionária em seu tempo, os registros históricos sobre sua vida são escassos. A maioria do que sabemos provém dos evangelhos do Novo Testamento. O contexto de Jesus é de opressão romana e agitação religiosa. No entanto, em vez de liderar uma revolta contra os invasores, Jesus propõe uma revolução interna do coração e do espírito. Seus ensinamentos, embora profundamente enraizados na tradição judaica, mostram paralelismos surpreendentes com o pensamento estoico. Tomemos, por exemplo, as bem-aventuranças do Sermão da Montanha, registradas no Evangelho de Mateus. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os mansos, pois herdarão a terra. Essas palavras de Jesus ecoam os princípios estoicos de desapego material e humildade. Os estoicos valorizavam a virtude sobre a riqueza, e Jesus também ensinava que a verdadeira riqueza estava no reino espiritual, não nos tesouros terrenos. Da mesma forma, os estoicos acreditavam no controle sobre as paixões e na aceitação do sofrimento como parte da vida, e Jesus ensinava a humildade, a paciência e o amor pelos inimigos. Esses princípios estão profundamente enraizados nas palavras e nos ensinamentos de Jesus, reforçando a ideia de que o reino de Deus, como ele o pregou, não é um lugar geográfico, mas um estado de ser, semelhante à filosofia estoica. Como os estoicos, Jesus instruía seus seguidores a viver de acordo com a natureza e a aceitar a vontade divina, como vemos em sua oração no jardim do Getsemane. Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Essa disposição de submeter sua vontade à vontade divina é uma característica estoica fundamental, uma vez que os estoicos acreditavam que tudo estava sob a providência divina e que a virtude estava em viver em harmonia com a natureza. Em seu famoso Sermão da Montanha, Jesus também ensinava a não se preocupar com o dia de amanhã, pois cada dia tinha seus próprios problemas. O desapego material e a aceitação do presente eram conceitos centrais na filosofia estoica, que destacava a importância de viver o momento e não se deixar consumir por preocupações futuras. Esse paralelismo se estende às ideias sobre a ira, a compaixão e o amor ao próximo. Os estoicos ensinavam que a ira era uma paixão destrutiva e que o autocontrole era essencial para viver uma vida virtuosa. Jesus também condenou a ira em seu ensinamento sobre a reconciliação com os adversários. Ele instruiu seus seguidores a amar seus inimigos e orar por aqueles que os perseguiam, promovendo a compaixão e o perdão. Em Mateus 5:38-39, Jesus diz: Ouvistes que foi dito: olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo: não resistais ao homem mau, mas a qualquer que te ferir na face direita, oferece-lhe também a outra. Essa passagem é uma manifestação de não resistência e pacifismo, algo que ecoa os ideais estoicos de aceitar o que vem, não retaliar e encontrar a paz interior. Os estoicos acreditavam que a raiva era o resultado de julgamentos errôneos e que, através do autocontrole, podiam viver de maneira pacífica e serena. Essa semelhança na abordagem do sofrimento, da ira e do perdão levanta questões interessantes sobre a possível influência dos ideais estoicos nos ensinamentos de Jesus. Embora não tenhamos evidências diretas de que Jesus tenha estudado o estoicismo, é plausível que ideias estoicas tenham circulado na Judéia, dadas as interações culturais na época. Independentemente de uma influência direta, as semelhanças entre o estoicismo e os ensinamentos de Jesus
podem ser interpretadas como uma convergência de sabedoria que ressoa com as profundas verdades sobre a natureza humana e o caminho para a paz interna. Além das semelhanças na filosofia de vida, Jesus e os estoicos também compartilhavam abordagens práticas para cultivar a serenidade interior. Os estoicos, como Epicteto, enfatizavam a importância do autoexame, da reflexão sobre a própria vida e da autoavaliação constante. Jesus também incentivava a autorreflexão e a mudança interior. Ele usava parábolas e histórias para ensinar lições profundas e provocar a reflexão, como na parábola do filho pródigo ou na história da mulher adúltera. Ambos os lados viam a sabedoria não como um conjunto de conhecimentos teóricos, mas como um caminho de autotransformação. Uma das características distintivas do estoicismo era a premeditação dos males, o ato de antecipar adversidades para estar preparado para enfrentá-las com serenidade. Essa prática era destinada a minimizar o impacto do inesperado e a cultivar a resiliência. No entanto, Jesus levou esse conceito um passo adiante. Ele ensinou a não apenas premeditar os males, mas a também premeditar o bem. Ele instruía seus seguidores a buscar o reino de Deus e a justiça, e a não se preocupar com o dia de amanhã. Essa abordagem era um convite a direcionar o pensamento para o que é verdadeiramente importante e confiar na providência divina. O foco em Deus e na busca do bem proporcionaria uma sensação de paz e segurança, independentemente das circunstâncias externas. Em Mateus 6, 25-34, Jesus expressa essa ideia com as palavras: "Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal." Essa é uma manifestação notável de viver o presente e confiar na providência divina, algo que ressoa com os ideais estoicos. À medida que exploramos as semelhanças entre os ensinamentos de Jesus e o estoicismo, um conceito importante que se destaca é a ética. Tanto Jesus quanto os estoicos valorizavam a virtude e a bondade como princípios fundamentais de uma vida bem vivida. Os estoicos acreditavam que a virtude era o bem supremo e que a sabedoria, a coragem, a justiça e a autodisciplina eram virtudes centrais a serem cultivadas. Da mesma forma, Jesus ensinava sobre as virtudes, enfatizando a importância do amor, da compaixão, do perdão e da justiça. Em Mateus 5:3-10, conhecido como as bem-aventuranças, ele delineia características virtuosas como a pobreza de espírito, o luto, a mansidão, a fome e sede de justiça, a misericórdia, a pureza de coração e a promoção da paz. Essas virtudes, presentes nos ensinamentos de Jesus, compartilham paralelos notáveis com as virtudes estoicas. Embora as origens e as influências dos ensinamentos de Jesus sejam difíceis de determinar com precisão, é claro que há semelhanças notáveis entre os princípios estoicos e as palavras do próprio Jesus. Essas semelhanças estão enraizadas na ênfase na virtude, no desapego material, na humildade, na aceitação do sofrimento, na paciência, na compaixão e na busca da paz interior. Elas representam ideais humanos universais que transcenderam as barreiras culturais e filosóficas e continuam a inspirar pessoas em todo o mundo a buscar uma vida de significado, sabedoria e bondade.